Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com um resumo semanal da novela mexicana Sortilégio, de 18 de maio a 22 de maio de 2026. Veja agora tudo o que irá acontecer nesta semana, mas antes, deixem seu like e se inscreva-se no canal. Ulisses pergunta se são parentes. Fernando diz a Vitória que Kátia está muito rebelde e não quer estudar. Vitória diz ao amigo que Kátia está em uma idade muito difícil. Fernando diz que Kátia é inteligente e não pode deixá-la desperdiçar sua vida, mas que, se intervir, ela vai odiá-lo. Vitória diz a Fernando que ele tem que deixar de vê-la como uma menina, pois já é uma mulher feita. Vitória toca no rosto de Fernando. Raquel e Kátia chegam ali e acabam vendo tudo. Fernando diz a Vitória que a admira há anos, e uma vez ela perguntou por que ele não tinha namorada, e vai dizer, porque é um sentimento que já não pode calar. Fernando revela a Vitória que está apaixonado por ela, e mesmo que ela não sinta o mesmo que ele está sentindo, sabe que ela o ama. Vitória se surpreende. Fernando pede a Vitória para tentarem. Vitória pede que ele pense na idade deles. Fernando diz que isso não importa e o que importa é que ela é uma mulher esplêndida, linda. Vitória pede para não falarem mais disso. Fernando diz que Alessandro já sabe e o apoia. Vitória vai embora. Raquel se preocupa e diz a Kátia que se uma mulher e um homem se acariciam, não são só amigos. Kátia diz que seu irmão tem quase a mesma idade de Bruno e seria impossível querer algo com Vitória. Raquel diz que se Fernando é amigo de Alessandro, não entende, porque vai todo dia na sua casa e sempre vai ver sua mãe. Kátia fica surpresa. Raquel revela a Kátia que ela e Bruno são filhos de Antônio Lombardo, e tudo porque sua mãe, Vitória, botou chifres no Samuel, homem que eles sempre pensaram que fosse seu pai. Vitória vai à construtora chorando e pede a Mari para falar com Alessandro. Fernando chega à empresa e chama Vitória. Ela diz que agora não. Vitória abraça Alessandro. Fernando vai para o seu escritório e se chama de estúpido por ter contado seus sentimentos para Vitória. Vitória diz a Alessandro que Fernando revelou que está apaixonado por ela. Alessandro diz que sabe, e o que conta é o que ela sente. Alessandro diz que se apaixonou como um imbecil por Maria José, que tem uma família desastrosa e supostamente iria se encontrar no hotel com outro. Mas agora que ela foi embora, sente muitas saudades dela como um condenado. Alessandro diz à mãe que ele só tem uma vida e pede que ela desfrute do amor com Fernando. Vitória chora e diz que não se atreve, pois viveu muito tempo com a opinião dos outros e é uma covarde. Alessandro diz que é hora dela reagir. Ele a abraça. Raquel chega à construtora com urgência para falar com Alessandro. Bruno diz a Raquel que Alessandro está ocupado. Raquel diz que está louca de vergonha e nojo, porque acabou de ver Fernando e sua mãe agarradinhos em um restaurante. Bruno fica surpreso. Um tempo depois, todos se reúnem na sala de reunião para resolver o negócio da herança. Os advogados de Bruno dizem que ele continua decidido a impugnar o testamento do pai, Antônio Lombardo, e que a proposta de Bruno é dividir a herança em duas partes. Raquel diz que tem que ser em três, porque ela também conta. Alessandro diz que se eles pensam em fazer justiça, terão que dividir a herança em partes iguais, incluindo Vitória e Maria José. Raquel apoia. Bruno é contra e diz que quer a presidência da empresa. Alessandro diz que não aceita. Maria José, Pedro e Paula chegam ao povoado e voltam para casa que moravam antes. Paula e Maria José começam a organizar as coisas da casa. Xuxo se despede de Gabriel e Mercedes e diz que vai ir a um povoado, fazer um pequeno trabalho, mas amanhã estará de volta. Bruno diz que se não for presidente, vai impugnar o testamento. O advogado de Alessandro diz que como Antônio Lombardo não padecia de nenhuma incapacidade mental, não existe argumento válido para impugnar um testamento. Bruno diz que ele e Raquel são filhos e têm direitos. Os advogados de Bruno dizem que podem demonstrar com um exame de DNA para Bruno, Raquel e Alessandro dividirem a herança. Alessandro pede para deixarem Vitória fora disso. Bruno diz a Alessandro para ceder a presidência para ele, então. Alessandro diz que isso não é acordo, e sim chantagem, e prejudicaria sua mãe. Bruno diz que não acha que sua mãe se importa com honra, pois anda se exibindo com o amante dela, que é de sua idade, em lugares públicos. Alessandro dá um soco na cara de Bruno e na barriga do demônio. Isso mesmo, Alessandro, você podia ter arrebentado mais, mandado esse verme pro hospital.
Todos separam Alessandro e Bruno durante a reunião. Vitória diz a todos que, como não tem vergonha do amor que teve com o pai de seus filhos, prefere ir a julgamento, porque isso foi decidido pelo seu eterno esposo, e também é sua decisão, e que seja respeitada sua última vontade. Vitória está voltando para casa no carro e está chorando muito. Vitória conta a Filipa que seus filhos são um desastre, vingativos, más pessoas, e a culpa é sua. Filipa diz para ela não se culpar disso, pois Raquel e Bruno nasceram e se tornaram assim. Vitória diz que Bruno não cansa de trazer de volta seu passado e a trata como uma qualquer, por ter traído Samuel, ficando com o homem que deu a vida a eles, que é Antônio. Vitória diz a Filipa que agora eles suspeitam que há algo entre ela e Fernando. Vitória diz a Filipa que Fernando contou abertamente para ela que está apaixonado por ela. Anoitece. Maria José, Paulo e Pedro jantam em sua casa. Maria José diz que o importante é que voltaram para sua vida normal. Ela diz a Paula para seguir estudando. Paula diz que prefere trabalhar. Pedro diz que também vai procurar trabalho. Maria José diz ao pai que gostaria de ir amanhã ao cemitério levar flores no túmulo de sua mãe. Pedro fica surpreso. Bruno diz a seus advogados que as coisas não estão correndo como ele esperava. O advogado diz que eles são surpresos, porque Alessandro fez uma proposta interessante, mas isso de ir aos tribunais e revelar os assuntos pessoais de Vitória é coisa de se pensar melhor. Raquel diz a Bruno que não devem chegar a isso. Bruno diz que ainda quer a presidência e não vai ceder. Alessandro pergunta se Ezequiel tem novidades. Ele diz que não, e fala que a mãe dele está no quarto. Roberto reclama com Raquel por não ter avisado que iria à reunião, sendo que é marido dela. Roberto joga Raquel no sofá, dá um tapa na cara dela, depois sobe em cima dela. Ela diz que ele ficou louco. Roberto diz que para ela não dizer que ele é o culpado deles não terem relações sexuais, vai saber agora. Raquel pede que ele a solte, porque senão vai se divorciar dele. Raquel grita e chora, mas depois aceita e faz amor com Roberto, loucamente. Alessandro diz à mãe que não quer ir a juízo. Vitória diz que também não queria, e apenas disse aquilo para pressionar Bruno. Alessandro diz que Bruno fará o que quiser para conseguir o que quer. Vitória diz que ele não chegará a isso e só está dando corda para ver quem desiste primeiro. Raquel diz a Ulisses que foi bom demais e gostou muito. Ele diz que não. Raquel diz que ele gosta de jogo bruto. Alessandro está dormindo. Maria José não consegue dormir. Paula diz que também não está conseguindo. Paula diz a Maria que também agora vai ser bom para ela começar a trabalhar. Maria aconselha a irmã a estudar, mas Paula insiste em querer trabalhar para ajudar Maria por estar grávida. As duas irmãs se abraçam. Alessandro liga para Maria José e pergunta se chegaram bem. Ela diz que sim. Alessandro diz que teve um dia terrível. Maria José diz que eles terminaram e pede a Alessandro que não ligue mais. Maria desliga na cara dele. No dia seguinte, Maria José e Paula vão ao cemitério, no suposto túmulo da mãe dela, Helena Miranda. Maria coloca flores no túmulo e reza pela sua mãe. Paula e Maria sentem muita falta da mãe. Helena liga para Ulisses e diz que precisam falar de uns assuntos importantes. Maria José diz a Paula que está com 3 meses de gravidez. Maria José reencontra a Dona Berenice, mulher da loja onde ela trabalhava. Maria José se dispõe a trabalhar novamente na loja. Hernan vai à casa de Vitória. Ele pergunta o que significa o que Bruno disse sobre ela e Fernando. Vitória diz que mal entendido, pois estava conversando com Fernando, dando conselhos sobre a irmã dele, Kátia, e pegou nas mãos dele com carinho. E bem naquela hora, Raquel chegou no local e os viu. Hernan diz a Vitória que se divorciou há muitos anos e é um homem livre, mas jamais deixou de pensar nela. Vitória fica surpresa. Hernan diz que a ama e seria o homem mais feliz se ela o aceitasse. Vitória agradece, mas diz que esse não é o momento para ela. Vitória recebe uma ligação de Fernando, mas decide não atender, por estar perto de Hernan. Ulisses se encontra com Helena. Helena diz a Ulisses que Sandra foi registrada com o nome de seu falecido marido. Ela diz que esteve casada com Pedro e as garotas são gêmeas. Ulisses pergunta de Paula. Helena diz que essa é sua filha mais nova. Helena diz que contou isso pra ele porque sabe que ele é um aproveitador sem vergonha e não gostaria que contasse a ninguém, nem a seu marido, e muito menos aquele velho. Helena diz que nunca se divorciou de Pedro e que se Porfírio souber disso, vai desheredar Sandra, pois ele sempre pensou que ela fosse neta dele. Fernando pergunta a Alessandro de Vitória. Alessandro diz que ela se faz de forte, mas está sofrendo ainda. Alessandro diz que ontem ligou para Maria José e ela respondeu com frieza. Fernando diz que ele a expulsou de casa e era de se esperar que isso acontecesse.
Fernando diz a Alessandro que Mari e sua secretária descobriram que Mário Aguirre também esteve em outro hotel do centro, e mais alguém ligou para saber dele. Alessandro pergunta quem foi. Fernando diz que não deixou recado. Fernando diz a Alessandro que o investigador que contratou conversou com alguns amigos do juiz e o homem é aficionado em foto safari, nova modalidade de fotografia que se faz viagem para captar imagens da natureza. Alessandro diz que isso não é esporte barato e Bruno deve ter pagado uma fortuna por isso. Alessandro volta a desconfiar de Bruno. Paula pergunta a Maria José por que não diz a verdade para Alessandro. Maria José diz que de nenhuma maneira, porque senão ele vai pensar que seu filho é de outro. Pedro chega em casa. Maria José conta ao pai que Dona Berenice ofereceu trabalho para ela e Paula. Pedro diz que foi procurar trabalho, mas todos querem jovens fortes, não velho como ele. Maria José diz ao pai que com o que ela e Paula ganharão, poderão viver bem. Ulisses diz a Helena que perguntou a Maria José se tinha mais irmãs, só que ela disse que não. Helena diz que ela não pode se lembrar, porque tinha 3 anos. Helena conta a Ulisses que só não deixou Sandra com Pedro porque ela ficou doente e teve que levá-la. Ulisses diz que o chama a atenção Maria José ser diferente de Sandra no caráter. Helena conta a Ulisses que Porfírio está com câncer e está muito mal. Ulisses diz que ele vai morrer e Sandra vai herdar tudo. Helena pergunta a Ulisses quanto quer para ficar calado. Ulisses diz que no momento não quer nada e quer se casar com Sandra. Kátia e Maura compram um café para beber. Elas conversam sobre Fernando e Vitória. Kátia conta a elas que se interessa muito por Bruno. Maura diz a Lisete e Kátia que Roberto e Bruno não vão ligar para elas, pois são umas menininhas. Raquel diz a Ulisses que a relação dela e Roberto já não pode se salvar, por isso irá se divorciar dele, mas ele não quer. Raquel questiona a Ulisses se casaria com ela. Ulisses olha o anel que Raquel mostra. Ele diz que seria muito ruim, porque Roberto é seu amigo, e ela está muito apressada em pensar em casamento. Raquel diz que pode ser, mas pra frente. Eles se beijam. Maura liga para Alessandro e o convida para uma reunião na sua casa, amanhã. Alessandro diz que não está bem. Maura insiste que ele venha. Ele acaba aceitando. Ezequiel diz a Alessandro que Xuxo quer falar com ele. Xuxo avisa Alessandro que amanhã sairá. Alessandro pede que ele fique pendente de Maria José e veja se ela está bem e o mantenha informado. Vitória diz a Filipa que Hernan é uma boa pessoa e nunca traiu. Filipa questiona se ela usaria Hernan para ninguém descobrir o que ela sente por Fernando. Vitória diz que também é Hernan, ele é educado, um homem que vale muito a pena. Filipa diz a Vitória que ela anda pensando muito no outro. Vitória diz que com Fernando não pode ser. Filipa diz a Vitória que ela está boa de aparência e não está velha. Vitória pergunta a Filipa por que defende tanto Fernando. Filipa diz a Vitória que se fosse ela, não pensaria 2 vezes e ficaria com Fernando. Já de noite, Maria José está muito cansada. Paula recebe uma ligação de Alessandro, mas não atende. Maria José começa a chorar. No dia seguinte, Maria José já está trabalhando na loja de Berenice. Ela e Paula conseguem vender muito bem. Pedro ajuda uma senhora com suas sacolas para ganhar uma pequena gorjeta. Kátia diz a Fernando que não dá certo em escolas e pede que ele já não gaste pagando colégios para ela. Fernando manda ela procurar um trabalho então. Kátia diz a Fernando que dói nele mantê-la, mas é seu irmão mais velho e responsável dela, por isso deve fazer isso. Fernando diz que só por isso faz isso. Alessandro diz a Fernando que não conseguiu falar com Maria José e nem Paula, e acredita que elas não querem falar com ele. Fernando diz a Alessandro que Kátia não quer voltar à escola e pergunta se tem algum trabalho para ela na empresa. Alessandro diz que ela pode ser ajudante de Mari, sua secretária. Fernando diz que ligou para Vitória, mas ela não atendeu. Xuxo vai à casa de Pedro e ele fica feliz ao ver o amigo. Já de noite, várias pessoas vão à festa na casa de Maura. Alessandro chega à festa. Maura fica feliz ao vê-lo. Kátia fica perto de Bruno. Durante a festa, Maura diz a Alessandro que não deixou de amá-lo e pergunta se ele se lembra de quando ficavam juntos. Alessandro diz que sim, era divertido. Maura diz que para um casal funcionar deve ser com pessoas da mesma classe, educação, igual os dois. Maura e Alessandro se beijam apaixonadamente. Bruno vê tudo e sorri. Enquanto isso, na mansão, Filipa começa a educar seu cachorro.
Vitória diz a Filipa que há momentos que se sente muito sozinha na casa. Filipa pergunta se ela sente saudades de Fernando. Vitória diz que sim. Raquel chega até Vitória e descobre que Maura fez uma festa e nem a convidou. Raquel diz a Vitória que Bruno só quer a presidência da empresa e parece justo, já que Alessandro ocupou esse cargo por mais de 10 anos. Vitória diz que isso seria uma falta de respeito à decisão do pai dela. Raquel reclama com Vitória por se meter com Fernando e não respeitar a memória de Antônio. Vitória diz que é uma mulher livre e tem direito de fazer o que quiser. Vitória diz a Raquel que já aguentou muitos insultos dela e do irmão dela. Vitória ameaça a Raquel de expulsar ela e o marido dela da casa. Vitória pega o carro e sai. Maura diz a Bruno que cedo ou tarde Alessandro se daria conta que precisa do seu lado uma mulher à sua altura. Bruno diz a Maura que se Maria José e Alessandro se separaram, foi graças ao Mário Aguirre. Bruno diz a Maura para ir à sua casa amanhã, porque eles têm muito que conversar. Roberto pergunta a Alex que se pretende voltar com Maura. Alessandro diz que não. Raquel liga para Ulisses, mas ele não atende, e decide passar o tempo com Lisete. Raquel não consegue ligar para Ulisses e começa a ter crises. Alessandro se despede de Maura, pois já vai embora. Ela insiste para ele ficar mais um pouco. Alex diz que está cansado. Alessandro diz a Kátia que já está tarde e pede para levá-la para casa. Bruno pede que Alessandro deixe Kátia ali, pois ele vai levá-la. Alessandro se despede de Kátia e sai. Vitória liga para seu amor Fernando. Vitória diz que está na rua da casa dele. Fernando entra no carro de Vitória. Vitória o abraça e diz que precisa muito dele. Fernando diz que também, e ficou desesperado sem vê-la, sem saber dela. Fernando e Vitória se beijam pela primeira vez. Vitória se afasta depois. Fernando diz que ela é a mulher de sua vida e não interessa mais nenhuma outra além dela. Alessandro chega em casa e fica sabendo que Vitória saiu. Alessandro fica preocupado. Vitória chora e diz a Fernando que teve uns dias horríveis e agora Raquel e Bruno estão grosseiros. Fernando diz que eles são muito egoístas e só pensam em si mesmo. Vitória diz que queria ter 20 anos a menos para poder ficar com ele. Fernando diz que deve viver a vida com a idade que tem. Vitória diz que ele é um louco. Fernando beija Vitória. Ela corresponde apaixonadamente. Alessandro reclama com Raquel por julgar Vitória. Ele diz que Vitória é uma mulher adulta que pode fazer o que quiser. Alessandro diz a Raquel que se descobrir que ela voltou a insultar Vitória, não responde por si mesmo. Raquel diz que não se importa que ele a expulse da casa, porque quando ganhar o dinheiro da impugnação do testamento, vai ir embora dali. Alessandro diz que o melhor que pode acontecer é ele ir embora. Alessandro diz que enquanto Bruno seguir querendo ir a juízo, não vai ceder nada, nem um centavo. Fernando abraça Vitória e trocam carinhos. Vitória diz que o ama, mas isso não pode acontecer. Fernando pede para eles viajarem. Vitória diz que com tantos problemas em casa é impossível. Vitória diz que já vai voltar para casa. Fernando pede que ela prometa que eles se verão como antes. Vitória diz que sim. Fernando dá outro beijo nela e sai. Fernando se oferece em levá-la para casa. Ela fica preocupada com que ele vai voltar. Ele diz que vai pegar um táxi. Bruno está levando Kátia para casa dela. Kátia vê que a luz da casa está acesa e tem medo de levar uma bronca de Fernando. Bruno, aproveitador, dá um beijo na boca de Kátia. Vitória chega em casa e se assusta quando Alessandro pergunta onde ela foi. Vitória disse que precisava falar com alguém e ligou para Fernando, mas ele a trouxe de volta. Vitória dá boa noite ao filho e sai. Vitória diz a Filipa que foi ver Fernando e já quer ir dormir. No dia seguinte, Xuxo dá bom dia para Paula e Maria José. Elas dizem que já tem trabalho na cidade. Paula questiona Maria José se Alessandro mandou Xuxo de espião por se preocupar com ela. Alessandro liga para Xuxo e reforça para ele ligar todos os dias para ele, para o informar sobre Maria José. Fernando pergunta a Alessandro o que pensa em fazer. Alessandro diz que Maria José é muito teimosa. Fernando diz que ela está triste com ele por ter duvidado dela. Fernando diz a Alessandro que ou ele fica com suas dúvidas ou acredita em Maria José e procure ela e peça perdão. Maura vem até a mansão para falar com Bruno. Bruno diz a Maura que descobriu que ela e Ulisses contrataram um rapaz para se passar por Mário Aguirre e prejudicar Maria José. Maura ri e pergunta de onde ele tirou isso. Bruno diz que de um tal de Mateu Hernandes. Maura fica assustada. Maria José comenta com Paula que hoje as vendas estão baixas. Uns bandidos ladrões vão à loja. São 3.
Eles seguram Maria José. Paula fica chocada ao ver um homem ameaçando Maria José com uma faca. O criminoso bate em Paula e ela desmaia. Maria José acaba levando uma facada nas costas e cai no chão. Ainda consciente, ela se preocupa com sua irmã. Maura diz a Bruno que não sabe do que ele está falando. Bruno diz que ela está encaprichada por Alessandro e faria qualquer coisa para separá-lo de Maria José. Maura pergunta o que ele pretende. Bruno diz que perturba Alessandro. Mauro adverte que não pensa em colaborar com os planos macabros dele de fazer mal para Alex. Bruno diz que ou falam com a verdade ou conta tudo para Alessandro. Pressionada, Maura não se dá por vencida e pede que ele faça o que quiser. Depois, Maura liga para Ulisses e diz que ele tem que fazer algo porque não podem permitir que Bruno conte tudo para Alessandro. Várias pessoas veem Maria José e Paula sendo levadas pela ambulância. A dona da loja está chorando e fica preocupada. Ulisses diz a Roberto que acha que Mateus se comunicou com Bruno por dinheiro e sempre estranhou o sumiço repentino desse homem. Roberto diz a Ulisses que se Bruno perguntar tudo para eles, é só negarem. Raquel pergunta a Ulisses por que não ligou para ela. Ulisses diz que esteve muito ocupado hoje. Raquel descobre que ele foi na festa de Maura. Raquel pede para se encontrarem. Ulisses diz que é melhor amanhã e tem coisas para fazer. Paula apenas recebeu um golpe na cabeça, mas está bem. A enfermeira diz que a irmã dela está em estado grave, pois perdeu muito sangue, além de ter quebrado 2 costelas, mas está em observação. Paula se preocupa com a irmã. Enquanto isso, Xuxa e Pedro estão conversando em um bar. Paula percebe que o estado da sua irmã é grave e que ela vai precisar de doação de sangue. Alessandro volta para casa. Vitória diz ao filho que ela e Fernando estão revisando os planos para o terreno arqueológico. Vitória percebe que Alessandro continua triste por Maria José. Fernando diz a Vitória que o amor dela de mãe não pode fazer ela pôr uma venda nos olhos. Ele conta que Bruno encontrou um comprovante de matrimônio, mas o registro original desapareceu do município. Vitória fica surpresa, pois não sabia desse assunto. Vitória diz que Bruno é um monstro e chora. Alessandro começa a interrogar Eric, mas não consegue nenhuma informação relacionada a Mário Aguirre e ao dia que Paula atropelou o homem. Eric diz a Bruno que Alessandro fez muitas perguntas para ele, relacionado a onde estava no dia do acidente que Paula cometeu. Kátia e Bruno ficam um do lado do outro, nus, e se beijam. Vitória pergunta a Fernando se acha que Bruno seria capaz de fazer isso com Alessandro. Fernando aconselha Vitória. Ezequiel diz a Alessandro que ninguém viu Eric na tarde daquele dia e se lembra que no dia seguinte, pouco antes da polícia aparecer e avisar do acidente, Eric chegou muito cedo para falar com Bruno. Alessandro fica surpreso. Xuxo e Pedro chegam ao hospital. Paula pede a Maria José para deixá-la avisar Alessandro. Maria José diz que não, e morreria se Alessandro pensasse que o filho que espera não é dele. Maria chora. A enfermeira diz a Paula que não é bom a paciente se alterar. O médico avisa Pedro que o filho que Maria José espera corre perigo. Pedro fica surpreso ao descobrir que será avô e chora. Maria José pede ao pai que não se preocupe, pois está bem. Pedro pergunta por que ela não disse da criança para ele. Maria José diz que depois de tudo que passou, preferiu não falar nada. Paula diz ao pai que Maria José precisa de doação de sangue, mas não é compatível com ela. Xuxo telefona para Casa Grande e diz a Ezequiel que Maria José foi assaltada e esfaqueada. Preocupado, Ezequiel corre para avisar Alessandro, mas ele acaba saindo de carro. Os médicos dizem a Xuxo e Pedro que eles não estão em idade para doar sangue e terão que procurar outras pessoas do mesmo tipo de sangue da paciente. Bruno diz a Eric que foi uma idiotice ele ter revelado a Alessandro o nome do seu primo. Eric diz que não teve outra solução, mas já está com muito medo. O helicóptero da empresa Lombardo pousa perto da casa de Alessandro e ele sai atrás de sua amada Maria José. Bruno fica surpreso e não entende para onde Alessandro está indo. Vitória diz a Fernando que ele devia ter acompanhado Alessandro. Vitória diz a Bruno que Maria José sofreu um assalto e acabou sendo ferida. Alessandro se preocupa com Maria José e tenta ligar para Paula. O médico diz que é necessário fazer uma transfusão de sangue o quanto antes, porque Maria está piorando. Paula liga para Alessandro e pede que ele venha logo, porque Maria José está muito grave e perdeu muito sangue, e ela e o bebê podem falecer. Pedro pede à filha que aguente, pois Alessandro está vindo e vai ajudá-la. Filipa torce para Alessandro chegar a tempo no hospital para ajudar Maria José.
Bruno diz que a culpa é de Alessandro por ter expulsado Maria José da casa. Fernando diz a Bruno que a culpa foi dele, porque tem certeza que foi ele quem armou esse rolo do hotel para distanciar Maria José de Alessandro. Bruno questiona quem ele pensa que é para opinar. Vitória pede para eles não discutirem ali. Bruno manda Fernando ir embora da casa. Vitória diz que isso já basta, e talvez Maria José esteja morrendo e precisam de sua compaixão. Vitória pede que Bruno saia, pois não quer discutir, nem vê-lo. Bruno sai. Fernando diz a Vitória que não quer causar problemas para ela, e que se ela quiser, ele vai embora. Vitória diz que está muito preocupada com Maria José. Fernando diz a Vitória que Maria José está grávida. Vitória fica surpresa. Maura faz uma reunião com Roberto, Ulisses e a irmã sobre Bruno ter os descoberto. Maura diz que se Mateus estiver do lado de Bruno e dizer a Alessandro tudo isso, estão ferrados. Ulisses diz que não vai ser fácil se safarem disso. Maura diz que precisam fazer algo, porque não quer que Alessandro termine odiando ela. Raquel visita Maura e vê todos reunidos ali. Alessandro está a caminho do povoado, onde Maria José mora. Raquel chora e pergunta a Roberto por que quando ela chegou na casa de Maura, todos encerraram a reunião e a evitaram. Roberto diz a Raquel que não é tudo que se trata dela. Raquel pede o divórcio a ele, mas Roberto não aceita. Raquel reclama por Roberto tratá-la pior que um cachorro e não terem uma relação saudável de casados. Roberto pede que ela esqueça desse assunto do divórcio. Raquel diz a Roberto que o odeia. Roberto diz que é recíproco. Raquel liga para Ulisses e pergunta por que está evitando. Ela diz que se ele já não quer vê-la, que terminem de uma vez. Ulisses diz que foi pedir dinheiro emprestado a Maura, porque sua situação econômica está cada dia pior. Raquel diz a Ulisses para se encontrarem à noite, pois faz um cheque a ele e se vêem no apartamento. Alessandro chega no hospital que Maria José está. Pedro diz que sua filha está muito mal. Paula diz que ali não conseguiram sangue que seja compatível com o de Maria. Alessandro vai ver Maria José, que está em estado grave. Alessandro chama por ela. Muito debilitada, ela acorda. Alessandro pede que ela não diga nada, nem se esforce. Alessandro pede perdão a seu amor, e ela chora. Alessandro diz que ela e o bebê vão sair dessa. Ele diz que sentiu muita falta dela. O médico diz a Alessandro que o urgente do momento é conseguir o tipo de sangue de Maria José. Alessandro liga para a irmã e diz que Maria José sofreu um assalto e precisa de sangue tipo AB negativo. Hernan diz que fará tudo o que ele quiser e vai localizar um paciente que tem esse mesmo tipo de sangue. Kátia não cansa de falar aos quatro ventos que Bruno a encanta. Ela conta pra Lisete que Bruno a beijou na boca e a deixou louca. Lisete aconselha a Kátia a tomar cuidado com Bruno, pois anda com várias lagartonas. Kátia diz que não é assim, mas que já fez amor com Bruno. Alessandro chora e diz a Maria José que se ela morrer, não sabe o que irá fazer. Maria José está inconsciente e bem fraca, mas escuta as palavras de carinho dele e responde que o ama. Lisete diz a Maura que a tonta da Kátia já dormiu com Bruno. Maura diz que Bruno cometeu um crime, pois Kátia é menor de idade, e se insiste em dizer a Alex sobre Mário Aguirre ou ameaça com isso, de abuso de menores. Maura pede à irmã que fale sobre isso com Kátia e grave a conversa no celular. Alessandro liga para Vitória e diz que está esperando a chamada de Hernan. Vitória torce para o filho a encontrar um doador. Vitória diz a Fernando que Maria José tem um tipo de sangue muito difícil de conseguir e espera que ela não morra, e muito menos o bebê. Bruno escuta tudo. Fernando diz que Maria José está esperando um filho de Alessandro. Alessandro fica sabendo por Hernan que já encontrou alguém do mesmo tipo de sangue de Maria José, e é Bruno. Alessandro fica chocado. Alessandro diz a Pedro e Paula que o sangue de Bruno é compatível com Maria José. Hernan diz a Alessandro que se forem examinar todos da casa dele e da imobiliária, perderão muito tempo e a vida de Maria José corre perigo. Alessandro vai ao quarto de Maria José. A enfermeira diz que ela está cada vez pior. Alessandro observa Maria José. Ele chora e diz que se ela for embora não poderá viver com isso, e pede que ela resista. Hernan vai à mansão Lombardo. Bruno conta a Eric que Alessandro engravidou Maria José. Bruno comenta com Eric que a vida é uma ironia, pois quis matar Alessandro e acabou colocando a felicidade nas mãos dele. Bruno diz a Roberto que sabe que ele está metido no negócio de Mário Aguirre, com Maura e Ulisses.
Roberto diz que não teve nada a ver com isso. Bruno ameaça de reunir todos na frente de Alessandro e revelar a verdade. Ezequiel chama Bruno. Vitória fica surpresa ao saber que Bruno é o único que tem um sangue compatível com o de Maria José. Vitória diz a Bruno que Maria José está muito grave e que se não receber uma transfusão de sangue o quanto antes, pode morrer. Bruno diz que isso é problema dela e de Alessandro. Hernan diz a Bruno que ele é o único que pode ajudar Maria José e doar sangue para ela. Vitória insiste ao filho que faça isso, pois é a vida de um ser humano que está em jogo. Bruno diz que está bem e vai ir. Alessandro diz a Pedro que Hernan também está buscando um banco de sangue, mas o único de agora mais próximo que eles têm é Bruno. Vitória liga para Alessandro e diz que convenceu Bruno a doar sangue para Maria José. Vitória liga para Fernando e diz que Bruno saiu com Hernan para doar o sangue. Fernando diz que talvez Bruno saiba aproveitar as oportunidades que chegam para ficar bem com ela. Vitória diz que como ele pediu para ela analisar o que passou, também pede que ele analise, pois Maria José acusou Bruno de coisas horríveis, sem provas. Fernando pede a Vitória que não volte a se cegar. Fernando diz que se preocupa por ela. Fernando vê Kátia escutando sua conversa com Vitória. Kátia diz a Fernando que não é justo, pois são irmãos, e se tem confiança, porque ele não diz a verdade para ela. Ela pergunta se ele tem algo com Vitória. Fernando diz que não pensa em contar suas coisas para ela. Maura visita Ulisses e diz que Kátia falou com Lisete e contou que tem um romance com Bruno e já levou pra cama. Mas o que não é bom pra esse idiota é que Kátia é menor de idade, ou seja, Bruno está cometendo um delito muito grave que pode levá-lo à cadeia. Maura diz que com isso terão Bruno em suas mãos. Raquel está de saída. Roberto avisa ela que Maria José foi ferida em um roubo e sua vida está em perigo. Raquel diz que se alegra. Roberto diz que Bruno foi doar sangue para Maria José. Vitória e Filipa comentam sobre o estado de Maria José. Raquel chega ali e diz que precisam deter Bruno e ele não pode ajudar essa mulherzinha e ela tem que morrer e pronto. Vitória pede à filha que pare de dizer isso, essa estupidez, e o irmão dela, graças a Deus, teve a sensatez de fazer o que Deus manda nesses casos. Raquel diz que vai ligar para Bruno não fazer isso. Vitória pede que ela não se atreva a fazer e não entende como ela é tão vingativa e ruim, pois uma mulher com um filho está morrendo. Raquel diz que Alessandro dará graças a Deus se livrar dessa mulher, que só trouxe vergonha para a família, com um pai bêbado e uma irmã assassina. Vitória diz a Raquel que pensou ter parido um monstro, que era Bruno, mas agora acha que é ela. Raquel beija as mãos da mãe e pergunta o que ela esperava, já que são produtos de um adultério. Vitória chora, sofre e pergunta a Filipa o que pode fazer. Raquel liga para Bruno e pede que não salve Maria José. Bruno pede a Raquel que não o perturbe. Anoitece. Alessandro diz a Maria José que a ajuda não deve demorar e só precisa aguentar mais um pouco, e ele está com ela. Raquel diz a Ulisses que Bruno foi doar sangue para Maria José. Ulisses diz que foi um bom gesto de Bruno. Raquel diz que Maria José associou sua família sem contar com o de sua mãe, que todos saberão. Ulisses diz a Raquel que ela está fazendo a mesma coisa que a mãe dela fez, sendo infiel ao marido. Raquel diz que é uma mulher jovem, com necessidades. Ulisses pede para não falarem disso e a beija. Bruno chega ao hospital. Alessandro diz que Maria José está muito mal. Descarado, Bruno diz que esse menino é seu. Bruno diz a Alessandro que quer que ele se divorcie de Maria José e o dê à presidência da empresa, em troca de doar sangue para Maria, porque senão não haverá trato. Alessandro se vê sem saída e aceita. Ele diz a Bruno que ele é um infeliz, um ruim, e algum dia vai o pagar. Bruno pede que ele não vá fazer a fofoca para sua mãe. Alessandro diz a Xuxo e Pedro que Bruno fará o que tem que fazer. Alessandro liga para Vitória e conta que não teve nenhum problema. Vitória torce para tudo se sair bem. Filipa pergunta a Vitória se Bruno não pediu nada em troca para Alessandro. Vitória diz que não sabe. Filipa diz que tem certeza que sim. Vitória diz a Filipa que já basta, pois coloca em dúvida tudo que Bruno faz. Filipa passeia com o Fofo, seu cachorrinho. Raquel chega em casa tarde da noite. Bruno doa sangue para Maria José. Hernan pede a Alessandro que se acalme e logo terá mais notícias. Filipa diz a Ezequiel
que acha que Raquel anda fazendo algo que não deve, pois pergunta ao Arturo onde ela estava, mas ele não disse nada. Chuchu chama Pedro para beber uma cerveja ou comer algo, mas nem ele nem Paula sentem fome. Alessandro espera ansiosamente notícias de Maria José. Fernando vai à casa de Vitória. Ezequiel pergunta a Arthur onde levou Raquel. Arthur diz que se contar será expulso. Ezequiel o obriga a dizer. Arthur acaba revelando que a Raquel está visitando um tal de Ulisses. Ezequiel fica surpreso. Filipa acaba escutando toda a conversa. Arthur pede que ela não conte isso para ninguém, pois ele pode ser demitido. E sua mãe sempre está doente, e ele usa seu dinheiro para pagar os remédios dela. Hernan acompanha Maria José durante a transfusão de sangue de Bruno para ela. Fernando encontra Vitória e dá um beijo nela. Ele diz que tudo sairá bem. Vitória diz a Fernando que se surpreendeu com a atitude de Bruno. Fernando diz que quando se trata de vida ou morte, qualquer um se presta a ajudar. Vitória pergunta a Fernando se o filho de Maria José realmente é de Alessandro. Fernando diz que mesmo se não for de Alessandro e for de Bruno, de todo modo é neto dela. Vitória diz que se for do tal de Mário Aguirre. Fernando diz que esse Aguirre é um mistério. Vitória pergunta como ele vai com Kátia. Fernando diz que não deu nenhuma explicação da relação deles para a irmã. Hernan diz a Alessandro que o sangue de Bruno foi compatível com Maria José. O médico diz que vão ter que esperar até amanhã para ver como ela vai reagir. Alessandro pede para ficar com sua mulher. O médico permite, mas pede que ele deixe ela descansar. Hernan pede a Alessandro que se despida de Bruno pelo gesto generoso que ele fez. Alessandro decide não se despedir de Bruno nem agradecer, já que para salvar Maria José, Bruno pediu algo em troca. Hernan avisa Vitória que Maria José recebeu a transfusão de sangue e tudo saiu bem. Hernan diz a Vitória que aconteceu algo que não gostou nada. Vitória diz que pelo menos Maria está fora de perigo. Vitória diz a Fernando que Alessandro insinuou a Hernan que Bruno pediu algo em troca de salvar Maria José. Vitória diz a Fernando que se Alessandro dizer para ela que Bruno pediu algo em troca, não deixe de avisá-la. Fernando diz que depende. Vitória diz que precisa saber. Fernando diz que não quer que Alessandro perca a confiança nele. Vitória diz que jura que não comentará com ninguém. Vitória se decepciona por pensar que Bruno não tenha feito isso por boa vontade. Paula, Pedro e Xuxo vão ao quarto e comunicam a Alessandro que o doutor disse que Maria José está estável e que amanhã pode receber alta. Alessandro manda eles irem descansar em casa, pois ficará ali. Alessandro diz que quer estar com Maria José. Pedro se despede da filha e dá sua bênção a ela. Paula pede a Alessandro que descanse um pouco. Xuxo oferece comida para Alessandro. Ele agradece, mas não quer. Xuxo vai embora. Alessandro vê Maria José e diz que quando ela se recuperar, vão voltar para Mérida para ficar lá. Ele diz que mesmo que Bruno tenha salvado a vida dela, continua sendo o mesmo desgraçado de sempre. Maria José acorda. Alessandro diz que ela está se recuperando e o bebê está bem. Maria José diz que tem que agradecer de joelhos a essa pessoa que doou sangue para ela. Gente, Maria nem se dá conta que foi o próprio inimigo dela que doou sangue para ela, né? Alessandro diz que sempre estará com ela. Maria José agradece a Alessandro. Ela volta a dormir. No dia seguinte, Fernando leva Kátia até a construtora para ela trabalhar em algo junto com a secretária Mari. Kátia pergunta se Bruno vem à empresa de vez em quando. Mari diz que não sabe. Kátia não se interessa em trabalhar com Mari e é uma preguiçosa. Maura diz a Lisete que convidou Kátia para almoçar e é a oportunidade dela descobrir tudo o que aconteceu entre Kátia e Bruno e que não esqueça de gravar a prova no telefone. Fernando avisa Alessandro que o juiz do suposto casamento dele com Maria José abriu um blog na internet. Fernando diz que vai pensar em se passar por um visitante e dar um conselho para o juiz sobre foto safari e se comunicar com ele para descobrir tudo. Alessandro pede a Fernando que procure um tal de Gregório Dias, primo de Eric, e precisa saber tudo sobre ele. Alessandro diz a Fernando que em troca de doar sangue para Maria José, Bruno pediu a ele para renunciar à presidência da empresa e se divorciar de Maria José. Fernando fica chocado. Alessandro pede que ele não comente isso com sua mãe.
Vitória dá bom dia a Bruno e agradece por ele ter doado sangue para Maria José. Pedro diz a Alessandro que Maria José amanheceu muito melhor e até tomou café. Alessandro vai ver Maria José. A enfermeira diz que Maria melhorou e está mais forte. Alessandro diz a Maria que quando ela estiver alta, voltarão para casa. Maria José diz a Alessandro que gostaria de conhecer a pessoa que doou sangue para ela, pois quer agradecer. Alessandro diz que a pessoa já foi embora. Alessandro acaba revelando a Maria José que foi Bruno que doou sangue para ela. Maria José fica surpresa. Alessandro diz que pensou em salvar a vida dela. O moço do Ministério Público visita Maria José e toma a declaração dela sobre o que ocorreu na loja durante o assalto em que ela foi esfaqueada. Roberto vê Raquel e Ulisses muito carinhosos. Ela sai para almoçar. Roberto sente ódio de Raquel. Roberto diz a Ulisses que Bruno foi doar sangue para Maria José e ainda o ameaçou do assunto de Mário Aguirre. Ulisses diz a Roberto que eles têm uma arma contra Bruno, pois ele fez amor com Kátia, que é menor de idade. Descarado, Bruno reclama com Vitória, porque Alessandro nem o agradeceu pelo que fez. Vitória pergunta a Bruno se pediu algo em troca, mas ele nega ter feito isso. Bruxa Raquel reclama com Bruno por ter salvado Maria José e não ter deixado ela morrer. Vitória sai e deixa eles discutirem. Bruno diz a Raquel que não fez isso de graça e ela vai descobrir breve. Hernan aconselha Alessandro a esperar até amanhã para levar Maria José para casa. Filipa pede a Raquel para parar de perturbar Vitória, porque senão vai revelar a ela que ela está botando chifres em Roberto com Ulisses. Raquel fica chocada e diz que isso é mentira. Ela fala que Ulisses é apenas seu amigo e ainda ameaça Filipa. Mercedes volta para casa com Gabriel. Fernando observa todos ali. Um velho diz a Fernando que Gabriel foi atropelado e o culpado pagou todos os gastos da operação. Fernando está procurando por Gregório, primo de Eric. Gabriel está feliz, pois em breve poderá voltar a andar. Mercedes diz à amiga que devolveram o outro dinheiro que Bruno deu, e foi o outro senhor que pagou a operação. Alessandro vai até Maria José e diz que ela já recebeu alta, mas levaram ela de volta para casa amanhã. Maria José diz que não queria voltar, porque senão se sentirá à vontade na casa dele. E até melhorar, seu pai e sua irmã podem cuidar dela, até voltar a trabalhar por ali. Alessandro diz que no estado dela é melhor não trabalhar. Alessandro recebe uma ligação de Vitória. Vitória diz que falou com Bruno, e ele diz que tudo saiu bem. Alessandro diz que Maria José já recebeu alta, e amanhã voltam para casa. Vitória diz que gosta muito. Maria José chora, e diz a Alessandro que nem sequer a mãe dele quer ter ela e a família em sua casa. Alessandro diz que tá bem grandinho para ter que fazer o que Vitória quer ou não. Maria José diz que a convivência lá não será nada fácil, porque ninguém gosta dela na casa. Alessandro pede que ela não pense nessas coisas, pois logo verão como resolver. Vitória diz a Filipa que precisam pedir a Ezequiel para preparar o chalé da casa que Maria José, Paula e Pedro irão ficar. Filipa percebe que Vitória não quer que Maria José fique na casa. Vitória diz que não esquece que Maria José iria se encontrar com outro no hotel e quis meter Bruno nesse assunto vergonhoso. Kátia vai à casa de Lisete. Kátia diz a Lisete que não aguenta seu irmão e hoje ele conseguiu um trabalho para ela com a secretária de Alex e foi um tédio. Lisete pergunta a Kátia sobre Bruno e começa a gravar no telefone. Kátia diz que Bruno tem muito fogo e ninguém tinha feito amor com ela como ele fez. Kátia diz que Bruno a levou para um hotel. Lisete pede que da próxima vez ele arranje uma suíte ou um lugar romântico afastado para eles ficarem. Kátia diz que terá uma próxima vez, e agora que fez alma com Bruno, gosta dele muito mais. Maria José diz a Paula que Alessandro pediu para voltarem a Mérida, mas não quer. Paula fica brava, mas Maria diz que aceitou voltar para lá. Pedro diz a Maria José que é hora dela fazer a vida com o marido dela, e ele e Paula precisam aprender a viver sozinhos. Maria não quer deixar o pai para trás, e nem a irmã. Pedro chora e diz que mesmo doendo precisam se separar. Alessandro diz a Hernan que quer que todos saibam que Maria José é sua mulher, que está esperando um filho seu e que se amam. Hernan diz a Alessandro que sempre amou muito Vitória. E outro dia, propôs a possibilidade de começar uma relação. Alessandro fica surpreso pela sua mãe estar cheia de pretendentes. Pedro diz a Xuxa que Maria José vai voltar a Mérida com o esposo, mas vai ficar ali. Pedro chora e diz que sua filha precisa fazer sua vida com Alex e não pode depender do seu genro toda a vida. Anoitece. Pedro e Xuxa voltam para casa. Xuxa propõe de começarem um negócio, pois tem o dinheiro que Alessandro deu.
Alessandro diz a Maria José que não está de acordo com isso e o pai dele está velho e Paula nem sabe o que quer e eles não vão conseguir viver sozinhos. Maria José diz que isso vai ter que acontecer e Paula precisa amadurecer e não vai conseguir enquanto tiver todos os luxos na casa dele. Alessandro diz a Maria José que ela se preocupa demais com a família, se vai incomodar a sua. Maria confirma que sim, mas que seu pai também não se sente à vontade lá. Pedro diz a Paula que ela só ficará uma noite lá em Mérida para assinar um documento na delegacia, porque só Maria José ficará com o esposo, na casa grande. Paula fica surpresa e diz ao pai que isso é o cúmulo e não conseguirão viver com os salários miseráveis que têm. Pedro pede à filha para esquecer da vida que levava na casa de Alessandro e põe os pés no chão, para verem sua nova realidade. Paula chora. Xuxo comenta com Paula que propôs a Pedro de fazerem um negócio juntos. Irritada, Paula diz que já se vê vendendo coisas na rua, enquanto sua irmã vive numa mansão. Paula se nega a viver na pobreza. Lisete mostra a Maura a gravação que fez, onde Kátia revela que fez amor com Bruno, e foi gostoso demais. Maura diz a Lisete que Kátia não mencionou o nome de Bruno na gravação, e isso é totalmente inútil. Maura diz a Roberto e Ulisses que sua irmã foi uma idiota e não conseguiu o que precisavam para deter Bruno. Raquel não para de incomodar Ulisses e o dia todo passou ligando para ele. Raquel diz a Ulisses que Filipa descobriu a suspeita da relação dos dois. Roberto confessa a Maura que Bruno doou sangue para salvar Maria José e o filho. Maura fica chocada ao saber que Maria José está grávida. Amanhece. Maria José diz ao pai que está muito triste por ter que ir embora sem eles. Pedro diz que ficará bem. Pedro pede a Maria José que peça a Alessandro que dê trabalho a Mercedes, sua amiga. Maria José pede ao pai que não deixe de ligar para ela. Eles se abraçam e se emocionam. Maria José volta para casa com Alessandro. Vitória diz que Maria José está esperando um filho de Alessandro. Bruno diz que talvez esse filho seja seu, ou do Mário Aguirre, ou de qualquer um. Bruno diz que essa tarde terá uma reunião definitiva e não está disposto a esperar mais. Maria José volta para casa. Vitória pergunta como ela está. Maria diz que está bem. Vitória vê Paula e pede que vá para o quarto dela de sempre. Hernan diz a Vitória que Paula só veio para ir à delegacia para assinar um documento, mas amanhã já volta. Hernan diz a Vitória que gostaria de convidá-la para comer amanhã. Vitória diz que haverá uma reunião de advogados essa tarde. Maria José diz a Alessandro que está bem e o beija. Alessandro comenta com Maria que sua mãe não a recebeu mal hoje. Alex diz que tem uma reunião muito importante na construtora. Bruno vai à empresa para a reunião. Todos já estão reunidos na empresa. O advogado de Alessandro diz que as ações serão divididas em partes iguais. Uma para Vitória, uma para Raquel, uma para Bruno e para Alessandro e a esposa. Todos ficam de acordo. O advogado de Bruno propõe que ele seja o novo presidente da empresa. Alessandro diz que é a favor. Vitória fica chocada. Vitória pergunta a Alessandro se foi isso que Bruno pediu em troca de doar sangue para Maria José. Alessandro sai sem dizer nada. Chocada, Vitória diz a Bruno assim: "Você é um monstro, Bruno, um monstro. E agora eu acredito em tudo que Maria José disse de você, porque quem lucra com a vida de um ser humano é um miserável." Ela diz que não vai aceitar nada do que foi dito ali e sai. Bruno diz que irá a juízo. Raquel pergunta a Bruno se isso é verdade. Bruno diz que claro que não. Alessandro conta a Fernando que Bruno exigiu que ele desse a presidência e se divorciasse de Maria José. Vitória vai até Alessandro e pede que ele diga a verdade para ela. Se um ser humano é capaz de fazer isso, é capaz de qualquer coisa mais. E sendo assim, o que Maria José disse é verdade. Alessandro mente, dizendo que Bruno não pediu nada e pensou melhor para decidir isso. Vitória diz que não acredita em nada do que ele diz, mas não aceita isso e prefere ir a juízo. Alessandro pede que ela pense no escândalo que irá ocorrer. Vitória diz que não se importa, e Bruno é um perverso que a enganou. Alessandro diz a Fernando que não quer que Vitória seja exposta e enfrente esse escândalo. Fernando pede que ele deixe ela, pois talvez isso seja sua libertação. Bruno se nega a ter pedido algo em troca para Alessandro. Raquel culpa Bruno por não conseguir sua parte nas ações e não entende porque ele quer virar presidente, sendo que ele é um preguiçoso e pode levá-los à ruína. Raquel culpa Bruno, pois todas as porcarias dessa família serão expostas por causa dele. Raquel diz a Roberto que Bruno pediu a presidência da empresa em troca de doar sangue para Maria José. Roberto diz a Raquel que se o testamento impugnar, ela não terá a parte dela. Ezequiel entrega a Vitória um buquê de flores. Vitória lê o bilhete e pede que Ezequiel jogue as flores no lixo. Paula ajuda Maria José a se levantar e ir até a cadeira.
Paula diz a Maria José que ela precisa de alguém de confiança, que sempre esteja pendente dela. Paula diz que não quer voltar para o povoado. Maria diz que já decidiram e não quer que seu pai fique só. Vitória, muito triste, acha que falhou e não soube educar seus filhos. Vitória mostra o cartão a Filipa, onde diz que Mário Aguirre foi quem mandou as flores. Vitória diz que acha que não foi esse homem que mandou isso para Maria José, e sim alguém que quer fazer mal para Maria e Alex. Vitória conta que Bruno pediu a presidência da empresa e que Alessandro aceitou, e acha que isso deve ser o que Bruno pediu em troca de doar o sangue para Maria. Fernando diz a Alessandro que manda um e-mail para o juiz e tem certeza que ele vai responder. Eric diz a Bruno que pediu as flores e mandou o cartão como ele ordenou. Bruno diz que as coisas estão péssimas. Eric pede para sair para falar com seu primo. Bruno liga para Kátia e pede perdão por não ter respondido ela com educação, pois teve uma briga na reunião. Bruno combina de se verem no hotel novamente. Fernando diz a Alessandro que achou muito estranho que o menino que Paula atropelou more perto desse Gregório Dias. Maura, irritada, diz à irmã que essa hipócrita da Maria José engravidou de Alessandro. Lisete diz que pode ser de Bruno. Maura diz que Bruno não conseguiu chegar a nada com Maria José. Lisete propõe de usarem Mário Aguirre de novo. Maura diz que tinha terreno livre para conquistar Alex e essa maldita engravidou. Ezequiel diz a Alessandro que Maria está melhor e já deu os remédios dela. Alessandro vai até a mulher. Alessandro diz que passe o que passe, jamais se afastará dela. Xuxo leva tortas para comer com Pedro em casa. Pedro não está com fome e continua triste, sentindo falta das filhas, principalmente de Maria José, já que Paula vai voltar dentro de alguns dias. Alessandro diz a Maria José que vai tomar um banho, porque já já os advogados chegarão. Maria José diz a Alessandro que seu pai pediu um favor, e ela fala que é uma mulher que precisa de trabalho, uma tal de Mercedes, que tem um irmão doente. Alessandro fica surpreso ao ver o endereço. Ele vai tomar banho e se dá conta que o filho de Mercedes é o mesmo rapaz que Paulo atropelou. Vitória diz a Fernando que dói muito pensar na classe de pessoa que é Bruno. Fernando diz a Vitória para se preparar para o que a espera no juizado. Fernando pede para se encontrar com ela à noite. Vitória diz que Hernan a convidou para jantar. Fernando fica enciumado e pede que Vitória não aceite ficar com Hernan. Eric se encontra com seu primo Gregório. Eric está com dinheiro que era de Mercedes e decide dividir com o primo. Bruno e Raquel ficam sabendo que os advogados já chegaram e está tendo uma reunião com Vitória e Alessandro. Vitória diz que estão ali porque prefere que o testamento seja impugnado do que aceitar as exigências de Bruno. Maria José diz a Paula que já não se sente tão mal e consegue caminhar um pouco. Bruno vai até Maria José. Ela diz que está bem e o agradece. Bruno questiona se ela não recebeu flores. Maria José agradece por ele ter doado sangue para ela. Bruno pergunta como vai o bebê. Maria José diz que espera que bem. Ela pede que Bruno saia do seu quarto. Bruno diz a Maria José que ela e Alessandro vão se divorciar. Bruno diz a Maria que não se esqueceu dela. Maria José diz a Paula que Bruno só quer infernizar e espera que mudem daquela casa, brevemente. Raquel diz a Vitória que não quer que ocorra um escândalo na família. Vitória diz a Raquel que quando o pai dela escolheu Alessandro para ser presidente, é porque confiou que ele seria capaz de comandar a empresa. Alessandro diz a Vitória que se impugnar o testamento, quem mais vai ser prejudicada é ela. Vitória não se importa. O advogado diz que é difícil que Bruno ganhe a impugnação do testamento. Alessandro pede que Raquel decida e fique do lado da mãe ou de Bruno. Bruno reclama com Eric por não ter mandado as flores para Maria José. Eric diz que pagou e o enviou perfeitamente. Raquel pede a Bruno que desista de impugnar o testamento, porque sua mãe quer ir a juízo e todos vão saber do que ela fez. Bruno não se importa e sai. Eric pergunta a Ezequiel das flores. Ezequiel diz que ali não chegou nenhumas flores. Ezequiel estranha por Eric e está tão curioso para saber dessas flores. Anoitece. Filipa diz a Vitória que Eric perguntou sobre as flores e ele é o empregado de Bruno. Vitória diz que isso comprova que Bruno foi quem mandou as flores para ter problemas entre Alessandro e Maria José. Vitória diz que a essa altura seu filho não a surpreende mais. Eric liga para Bruno e diz que Ezequiel nega ter recebido as flores. Eric diz que acha que jogaram as flores no lixo. Bruno acha que foi sua mãe.
Kátia comunica a Bruno que já vai ir no hotel encontrá-lo. Fernando pergunta onde a irmã vai. Kátia diz que vai à casa de Lisete. Fernando se oferece em levá-la, mas ela sai sozinha. Maria e José se comunicam com Pedro. Maria diz que Paula quer ficar mais 2 dias. Pedro permite. Alessandro recebe uma ligação de Fernando, que pergunta de Maria José. Alessandro diz que ele está bem. Vitória vai com Hernan num restaurante para jantarem. Hernan continua dizendo a Vitória que sempre a amou e ressalta o quão ela é uma mulher especial para ele. Vitória diz que é uma mulher normal. Hernan pede uma oportunidade de ficarem juntos, mas primeiro de ser o melhor amigo dela. Vitória até que aceita. Fernando encontra Alessandro na mansão. Alessandro diz a Fernando que Pedro pediu a Maria José para recomendar uma mulher para um serviço na casa, uma tal de Mercedes, que trabalhava numa boate, irmã do rapaz que foi atropelado. Fernando fica surpreso e pergunta a Alessandro se ele acha que Pedro esteve de acordo com Bruno no falso casamento e na tentativa de assassiná-lo. Alessandro diz que não sabe. Alessandro diz a Fernando que há pessoas que aparentam ser anjos e são demônios. Fernando pergunta a Alessandro que impressão essas pessoas deu a ele quando os conheceu. Alessandro diz que 2 pobres infelizes. Fernando aconselha Alessandro a dar trabalho a Mercedes, pois é bom ter inimigo por perto, e se ela saber algo de Pedro, pode dizê-lo. Hernan leva Vitória para casa. Vitória dá boa noite para Fernando e Alessandro e vai para o quarto dormir. Fernando fica chateado com Vitória. Vitória diz a Filipa que Hernan se declarou para ela e vai pensar. Vitória diz que já vai dormir. Vitória pensa e acha que Hernan é mais adequado para ela. Alessandro diz a Fernando que entende que ele está apaixonado, mas talvez Vitória pense em se relacionar com um homem da mesma idade. Fernando diz que não tem problema a idade. Alessandro diz a Fernando que ele está obcecado por sua mãe e há anos não vê com uma relação formal com uma mulher. Alessandro pede que ele dê um tempo à Vitória e a si mesmo. Fernando diz que só quer ser um apoio para a Vitória. Alessandro vai para o quarto. Maria José pergunta o que ele falou com Fernando. Maria José diz que falou com seu pai e ele estava muito animado. Alessandro pede que ela descanse. Alessandro vai para o banheiro e diz que não pode acreditar que isso seja verdade, que Pedro tenha mentido para ele e tenha sido cúmplice de Bruno. Ele não sabe em quem confiar. Bruno e Kátia já estão no quarto de hotel. Com muito fogo. Bruno dá carinho a Kátia e começam a fazer amor. Vitória tenta dormir e tem um sonho erótico onde está fazendo amor com Fernando e são muito felizes. Depois ela acorda e vê que tudo aquilo era fruto de sua imaginação e que Fernando não está na sua cama, infelizmente. Vitória volta a dormir e chora. Fernando observa Kátia chegando em casa e diz que já está muito tarde. Fernando pede a Kátia que não engane, pois ela está muito desarrumada e com certeza saiu para outro lugar. Fernando diz a Kátia que ela é muito nova, menor de idade, para ficar dormindo com qualquer um por aí. Kátia reclama por ele estar se metendo com uma velha como Vitória. Irritado, Fernando dá um tapa na cara da irmã e logo em seguida pede perdão. Kátia diz ao irmão que o odeia. Fernando começa a chorar e não sabe o que vai fazer com sua irmã. Paula cuida muito bem de Maria José, enquanto ela está melhorando. Paula pede a Alessandro para ficar mais uns dias na casa dele, até sua irmã melhorar. Ele permite que ela fique. Alessandro pergunta a Ezequiel de sua mãe. Ezequiel diz que ela está na mesa lá de fora. Alessandro dá bom dia para a mãe. Vitória pergunta a Alessandro como tem tanta certeza que o filho que Maria José espera é dele. Alessandro diz que Maria o disse e não quer mais duvidar dela. Vitória diz que se ele tivesse provas como sua virgindade, seria melhor. Alessandro pede à mãe que não diga que Bruno veio meter na cabeça dela que a criança pode ser dele, pois se fez isso, foi só para deixá-la inquieta. Filipa vai até Vitória, pois Fernando está ligando para ela. Vitória não atende. Fernando pede a Filipa que avise a Vitória que precisam falar do projeto da zona arqueológica. Vitória diz a Filipa que não quer voltar a ver Fernando, porque não é bom para ele, nem para ela. Mari tenta trabalhar com Kátia, que é muito preguiçosa para fazer as coisas. Kátia liga para Lisete e pede que a ajude, pois à noite viu Bruno no hotel, e pede que ela conte a Fernando que realmente foi na casa dela, com Maura. Bruno diz a seus advogados que está decidido e irão a juízo. Raquel e Ulisses se encontram no shopping. Raquel diz a Ulisses que Filipa se tornou um estorvo para eles e suspeita que estejam juntos. Ulisses diz que precisam parar de se verem. Raquel diz a Ulisses
que vai apresentar a demanda do divórcio e o quanto antes quer se separar de Roberto, já que nem tem relações íntimas com ele. Ulisses pede que ela tome calma com isso e dará um jeito de se verem. Alessandro vai à casa de Mercedes e Gabriel. Alessandro diz a Mercedes que um amigo seu pediu um favor para eles, Pedro Samaniego, pai da moça que Gabriel atropelou. Mercedes diz que não se lembra desse senhor, Pedro, na boate, e acha que conheceu ele na delegacia, quando apresentaram a denúncia. Gabriel diz que não se lembra dele também. Alessandro pergunta a Mercedes se tem trabalho, mas ela diz que não. Alessandro deixa seu endereço a Mercedes para ela trabalhar em sua casa, caso queira. Kátia leva uns papéis para Fernando assinar. Fernando pede perdão à irmã do que aconteceu ontem à noite. Kátia diz que não é burra e sabe o que faz. Fernando diz que ela é muito jovem e não quer que aconteça nada que ela possa sofrer. Kátia aceita as desculpas de Fernando. Fernando diz que as coisas mudarão a partir de agora. Kátia liga para Bruno, o chama de amor, e diz que fez um rolo para seu irmão confiar nela e dizer tudo sobre o que conversa com Alessandro. Bruno se anima. Bruno diz a Roberto que já decidiu começar o juízo para impugnar o testamento e vão precisar fazer um exame de DNA. Bruno diz a Roberto que escutou que ele gosta dos dois, homem e mulher. Roberto diz que não é seu tipo. Roberto diz a Bruno que escutou que ele gosta da menininha. Bruno fica assustado. Roberto pede a Bruno que fique alerta. Bruno pede a Roberto para eles serem sócios. Bruno pede que Roberto descubra se sua mãe está andando com Fernando, se estão ficando juntos. Roberto não aceita fazer isso. Bruno ameaça e diz que pode ser bom como amigo, mas como inimigo é péssimo. Mercedes diz a Gabriel que gostaria do trabalho na casa dos Lombardo, mas sente medo. Ela diz que vai pedir um conselho à sua comadre. Gabriel pede que ela não faça isso, pois Gregório pode dizer para Eric e o Bruno fica sabendo. Maria José faz uns exames no hospital. Hernan diz que ela está muito bem, graças à transfusão de sangue. Maria José pergunta a Hernan quando poderá fazer uma prova de DNA do seu filho, para todos terem certeza que realmente é filho de Alessandro. Alessandro diz a Maria que isso não precisa, pois acredita nela. Maria diz que muitos outros desconfiam dela e precisa esclarecer a verdade. Hernan diz a Maria José que isso pode provocar a morte do bebê, caso haja uma infecção. Maria diz que Alessandro tem razão e não fará esse exame. Maria José diz a Alessandro que a martiriza, que todos duvidem dela, pois mesmo não sendo fina, elegante, é decente. Alessandro pede a Maria que prometa que se algo acontecer com o pai e a irmã dela, o diga. Eles se beijam. Depois de um tempo, Maria e Alessandro chegam em casa. Alessandro diz que tanto Maria José quanto o bebê estão bem. Alessandro leva Maria José até o quarto dela. Alessandro diz a Maria José que precisam pensar no nome que vão botar no filho deles. Alessandro diz que se for menino, vai querer que o nome seja Antônio, em homenagem a seu pai. Maria José diz que se for menina, quer que o nome seja Helena, nome de sua mãe. Maria José diz a Alessandro que se lembra de sua irmã, Paula, e parece que também havia outra menina, idêntica a ela. Alessandro pergunta a Maria a causa da morte da mãe dela. Maria José diz que não sabe, mas que seu pai dizia que ela estava muito doente. Alessandro diz a Maria que vão ser pai e mãe, e ainda quer ter muitos filhos com ela. Chuchu e Pedro vão a uma casa para decidirem começar seus negócios ali. Pedro se preocupa pelo estado daquela casa e pede a Chuchu para eles dois arrumarem. Ulisses diz a Maura que Raquel está louca e no começo foi bom, mas agora ela está histérica e toda hora liga para ele querendo ficar com ele. Maura sente pena de Roberto por ter aguentado Raquel por tanto tempo. Kátia vai buscar Lisete para saírem. Maura diz a Ulisses que Kátia continua se metendo com o Bruno. Ulisses diz que quando Fernando descobrir, o mata. Maura diz que tomara, pois assim se livram desse traste. Vitória diz a Alessandro que gosta muito de vê-lo, contente, entusiasmado. Alessandro diz que será pai. Alessandro diz a Vitória que Maria José pediu um exame de DNA a Hernan para confirmar que ele é o pai do bebê, mas não aceitou, pois pode ser um risco para o bebê, e sabe que é seu filho. Alessandro pede a Vitória que chegue perto de Maria José, se aproxime dela, a conheça, pois não podem julgar as pessoas pelos seus erros, dos parentes, intrigas dos outros. Vitória aceita fazer isso. Vitória diz a Alessandro que não vai conceder o que Bruno pede, porque não é justo.